Você já se perguntou como um pequeno gesto pode mudar uma vida inteira? Em 1996, Rosa Oliveira, uma humilde vendedora de flores na Avenida Paulista, que criava 3 filhos sozinha, teve um encontro inesperado com Silvio Santos. Naquele dia de maio, véspera do Dia das Mães, o apresentador mais querido do Brasil tomou uma atitude que ninguém poderia prever. Se você ainda não está inscrito no canal, faça isso agora e nos conte nos comentários de qual região do Brasil você nos acompanha. O que aconteceu depois daquele encontro não apenas transformou a vida de Rosa, mas inspirou um movimento de solidariedade que continua até hoje, revelando a verdadeira filosofia de vida por trás do sorriso de Silvio Santos. Acompanhe-me e descubra a história completa. Na esquina da Avenida Paulista com a Rua Augusta, onde o concreto da metrópole paulistana parecia engolir qualquer vestígio de natureza, Rosa mantinha seu pequeno comércio de flores há mais de 20 anos. Aos 58 anos, com as mãos calejadas pelo tempo e pelo trabalho, ela chegava todas as manhãs, às 4 horas, para receber as flores frescas do CEAGESP e montar seu modesto ponto de venda. Naquela manhã de maio de 1996, o céu de São Paulo apresentava um azul raro, como se a cidade tivesse finalmente cedido à primavera. Era a véspera do Dia das Mães, a data mais importante do ano para o comércio de Rosa. As ruas estavam movimentadas, executivos apressados, turistas curiosos e moradores locais circulavam pela avenida mais famosa do Brasil. Flores para o Dia das Mães, arranjos especiais, anunciava Rosa com sua voz já rouca, mas ainda carregada de esperança. Suas mãos habilidosas trabalhavam rápido, confeccionando arranjos enquanto atendia os clientes. No pequeno rádio de pilha que mantinha sobre o carrinho de flores, a voz inconfundível de Silvio Santos ecoava. Era um programa gravado, reprise do programa Silvio Santos, do domingo anterior. "Quem quer dinheiro?" perguntava o apresentador, seguido pela ovação entusiasmada da plateia. Rosa sorriu. Aquela voz a acompanhava há décadas. Crescera ouvindo os programas de rádio e depois assistindo à televisão. Para ela, como para milhões de brasileiros, Silvio Santos era como um amigo de longa data, alguém que entrava em sua casa todos os domingos, trazendo alegria e esperança. "A senhora está ouvindo o Silvio?" perguntou uma cliente enquanto escolhia um buquê de margaridas. "Todo dia, minha filha. Ele me faz companhia", respondeu Rosa. "Sabe, ele começou vendendo coisas na rua como eu. Isso me dá força." A cliente sorriu, pagou pelas flores e seguiu seu caminho. Rosa não imaginava que sua admiração pelo apresentador logo tomaria um rumo inesperado. Naquela tarde, o movimento era intenso. Rosa mal tinha tempo de fazer um café. Foi quando uma Mercedes preta estacionou discretamente do outro lado da avenida. Do banco de trás, saiu um homem de cabelos grisalhos, óculos escuros e um terno impecavelmente alinhado. Mesmo com a tentativa de discrição, era impossível não reconhecer Sr. Abravanel, o homem que o Brasil inteiro conhecia como Silvio Santos. Rosa não percebeu imediatamente. Estava ocupada atendendo um senhor que comprava rosas vermelhas para a esposa. Quando finalmente olhou para o lado, viu o apresentador observando seu pequeno comércio de flores a poucos metros de distância. "Meu Deus do céu!" sussurrou, levando as mãos ao peito. Silvio Santos se aproximou com aquele sorriso característico e o carisma que o tornara um dos brasileiros mais queridos do país. "Boa tarde, minha senhora. Que flores bonitas a senhora tem aqui", cumprimentou ele, com a voz exatamente igual à que saía do pequeno rádio. Rosa sentiu as pernas tremerem. Ali, diante dela, estava o homem cuja história de vida tinha sido sua inspiração por décadas. "Se Sr. Silvio, é o senhor mesmo?" balbuciou Rosa, incapaz de disfarçar a emoção. "Sim, sou eu. E você? Como se chama?" perguntou ele, estendendo a mão. "Rosa, senhor. Rosa Oliveira."
Rosa que vende rosas. Isso é que é nome apropriado, brincou ele, soltando aquela risada tão conhecida dos brasileiros. As pessoas ao redor começaram a notar a presença do apresentador. Logo nenhuma pequena multidão se formou. Celulares, ainda raros naquela época, começaram a registrar o momento. Silvio, acostumado com a atenção, acenava e sorria para todos, mas mantinha seu foco em Rosa. "A senhora trabalha aqui há quanto tempo?" perguntou ele. 22 anos, seu Silvio. Comecei quando meu marido ficou doente e precisávamos de dinheiro para os remédios." Silvio assentiu, seu olhar revelando um misto de admiração e compaixão. "E seu marido, como está?" Rosa baixou os olhos. "Ele partiu há 15 anos. Desde então, crio meus 3 filhos sozinha com esse comércio." A conversa foi interrompida quando um dos seguranças de Silvio se aproximou, preocupado com o tamanho da aglomeração que se formava. Mas o apresentador fez um gesto, indicando que estava tudo bem. "Rosa, amanhã é Dia das Mães, não é? A senhora vai vender muitas flores?" perguntou ele. "Se Deus quiser, sim. É o dia mais importante do ano para mim", respondeu ela. Silvio olhou para o pequeno estoque de flores. Eram arranjos simples, mas feitos com evidente carinho e dedicação. Em cada um deles, Rosa havia amarrado uma pequena fita com a mensagem "Feliz Dia das Mães." "Eu vou levar todas", disse Silvio, para espanto de Rosa e de todos os presentes. Todas?" gaguejou Rosa, sem acreditar. "Sim, todas elas. Quero distribuir para as funcionárias do SBT, para as mães da plateia do meu programa, para as senhoras que encontrar pelo caminho", explicou ele. "Quanto dá o total?" Rosa, ainda atônita, tentou fazer as contas. Tinha cerca de 200 arranjos preparados para o dia seguinte, cada um custando entre 20 e 50 reais. "Deve dar uns 8.000 reais, seu Silvio", disse ela quase em um sussurro, como se o número fosse assustador demais para ser pronunciado em voz alta. Sem hesitar, Silvio tirou do bolso interno do paletó um talão de cheques. Apoiando-o no próprio carrinho de flores de rosa, preencheu um cheque e o entregou a ela. Mas não eram 8.000 reais, eram 20.000. "Mas, seu Silvio, isso é muito mais do que... O resto é para a senhora comprar mais flores e continuar seu trabalho", interrompeu ele. "Amanhã é um dia especial para todas as mães, inclusive para a senhora." Rosa não conteve as lágrimas. As pessoas ao redor aplaudiram, algumas também emocionadas. Câmeras de uma equipe que acompanhava Silvio discretamente registraram tudo, mas ele fez sinal para que não incluíssem aquele momento em nenhum programa. "Isso não é para televisão", disse ele ao diretor. "Isso é entre nós." Enquanto os seguranças e assistentes organizavam o transporte das flores para os carros que aguardavam, Silvio permaneceu conversando com Rosa. Quis saber dos filhos dela, de seus sonhos, de suas dificuldades. "Sabe, Rosa, eu também comecei nas ruas, vendendo canetas, capas de títulos, depois como camelô. Sei o que é trabalhar sob sol e chuva, sem saber se o dia vai ser bom ou ruim", contou ele, num tom mais baixo, como se compartilhasse um segredo. Rosa assentiu, enxugando as lágrimas com um lenço já gasto. "O senhor é um exemplo para todos nós, seu Silvio." Ele balançou a cabeça, sorrindo com humildade. "Não, Rosa. Pessoas como a senhora é que são exemplo. Eu tive sorte, tive oportunidades. A senhora faz milagre todos os dias com essas mãos", disse ele, segurando as mãos calejadas de Rosa entre as suas. Antes de partir, Silvio fez um último pedido. "Rosa, amanhã quero que a senhora não trabalhe. É Dia das Mães. Fique com seus filhos, descanse, não se preocupe com as vendas. A senhora já garantiu seu mês hoje." O impacto daquele encontro foi muito além do valor financeiro. Para Rosa, foi a validação de uma vida de trabalho honesto, de persistência e fé. Para Silvio, foi um retorno às suas origens, um momento de conexão genuína com alguém que, como ele próprio um dia, lutava nas ruas pelo sustento diário. Quando finalmente se despediu, entrando novamente na Mercedes que o aguardava, Silvio deixou mais do que dinheiro.
Deixou esperança, respeito e a certeza de que, mesmo no topo do sucesso, não havia esquecido de onde viera. A multidão dispersou aos poucos, mas a notícia se espalhou rapidamente. No dia seguinte, jornais locais publicaram pequenas notas sobre o ocorrido. Não havia fotos oficiais, apenas registros amadores. Contudo, a história de Silvio Santos e a florista da Paulista começava a ganhar contornos de lenda urbana. Uma entre tantas histórias de generosidade que cercavam a figura do apresentador, muitas das quais ele fazia questão de manter longe dos holofotes. Rosa voltou para casa naquela noite com o coração transbordando de emoção e gratidão. Ao entrar em seu pequeno apartamento no Bom Retiro, encontrou seus filhos já adultos. Carlos, de 30 anos, que trabalhava como segurança. Mariana, de 28, professora da rede pública. E Pedro, de 26, estudante de engenharia em uma faculdade particular, cursando com bolsa parcial. "Mãe, a senhora está bem? Por que chegou tão cedo?" perguntou Mariana, estranhando ver a mãe em casa antes do anoitecer, na véspera do Dia das Mães. Rosa colocou sua bolsa sobre a mesa da cozinha e sentou-se, ainda tentando processar os acontecimentos daquele dia extraordinário. "Meus filhos, vocês não vão acreditar no que aconteceu hoje." Na manhã do Dia das Mães de 1996, o telefone não parou de tocar na casa de Rosa. Vizinhos, amigos distantes e até desconhecidos queriam confirmar a história que se espalhava como um rastilho de pólvora pelo bairro. E além, Silvio Santos havia realmente aparecido em seu comércio de flores? Era verdade que comprara todo o estoque? O valor do cheque era mesmo aquele que as pessoas comentavam? Rosa, seguindo o conselho do apresentador, não foi trabalhar naquele domingo. Pela primeira vez em mais de 2 décadas, ficou em casa em um Dia das Mães. Seus filhos prepararam um café da manhã especial, com pão quentinho, bolo caseiro e café fresquinho. Pequenos luxos que raramente podiam proporcionar à mãe, sempre ocupada em seu ponto de flores. "Mãe, a senhora tem certeza que não quer que a gente deposite esse cheque amanhã cedo?" perguntou Carlos, o filho mais velho, ainda preocupado com a possibilidade de extravio ou perda. Rosa sorriu, passando manteiga em uma fatia de pão. "Não se preocupe, filho. Vamos esperar a semana começar, fazer tudo com calma." O que Rosa não contou aos filhos era que, na verdade, estava considerando não depositar o cheque. Parte dela ainda acreditava que aquilo tudo fora um sonho, ou que Silvio Santos poderia ter se arrependido de sua generosidade impulsiva. R$ 20.000 em 1996 era uma quantia que mudaria completamente sua vida. Representava quase 3 anos de seu trabalho árduo vendendo flores. Enquanto isso, no condomínio Barão de Mauá, onde Silvio Santos residia com sua família, o apresentador tomava seu café da manhã habitual. Mesmo sendo uma figura pública de imenso sucesso, com um império de comunicação e empresas diversas, Silvio mantinha hábitos simples e uma rotina disciplinada. "Senhor, aquela senhora das flores ligou para agradecer?" perguntou Iris, sua esposa, enquanto servia mais café. Silvio sorriu, dobrando o jornal que lia. "Não, e nem vai ligar. Ela nem ficou com meu contato. Foi melhor assim. Mas você não acha que ela poderia precisar de ajuda para depositar o cheque? Ou talvez..." "Iris", interrompeu Silvio com suavidade. "Aquela senhora não precisa de mais ajuda. Ela tem uma dignidade que vale mais que qualquer cheque. Vi nos olhos dela. Sabe o que ela me lembrou? Minha mãe. A mesma força, a mesma determinação." Iris assentiu, compreendendo. Conhecia bem o marido e sua profunda conexão com suas origens humildes, com a memória de seus pais, imigrantes judeus que haviam chegado ao Brasil com poucos recursos, mas muita disposição para trabalhar. "E as flores? Deu tempo de distribuir todas?" perguntou ela. "Ah, sim, mandei para o hospital infantil, para as funcionárias do SBT, para as senhoras da plateia que gravamos ontem, até para o asilo perto da emissora", respondeu ele animado.
Imagine só quantas mães receberam flores hoje por causa daquela senhora. Na segunda-feira seguinte, Rosa finalmente reuniu coragem para ir até o banco. Acompanhada de Mariana, sua filha professora, entrou na agência com o cheque cuidadosamente guardado na bolsa. Seu coração batia acelerado, uma mistura de ansiedade e incredulidade. Bom dia, eu gostaria de depositar este cheque, disse ela ao gerente, que já a conhecia como cliente antiga do banco, sempre com pequenos depósitos de seu comércio de flores. O gerente olhou para o cheque, depois para Rosa e novamente para o cheque. Seus olhos se arregalaram ao ver a assinatura e o valor. Senhora Rosa, este cheque é do... Sim, é do Silvio Santos, confirmou ela, com um misto de orgulho e timidez. Ele comprou todas as minhas flores na véspera do Dia das Mães. O gerente pediu licença e fez uma ligação rápida, certamente para confirmar a autenticidade do documento. Após alguns minutos, retornou com um sorriso. Está tudo certo, senhora Rosa. Vamos providenciar o depósito imediatamente. A senhora gostaria de fazer algum investimento com parte desse valor? Talvez uma poupança, um fundo de renda fixa? Rosa olhou para a filha, buscando orientação. Mariana, formada em letras, mas com bom conhecimento de matemática, assumiu a conversa. Minha mãe trabalhou a vida inteira vendendo flores na rua. Esse dinheiro não caiu do céu. Ele representa o reconhecimento de um homem que entende o valor do trabalho. Gostaríamos sim de conversar sobre investimentos, mas precisamos de tempo para pensar com calma. O gerente assentiu, respeitosamente. Providenciou o depósito e agendou uma reunião para a semana seguinte, quando poderiam discutir opções financeiras com mais tranquilidade. Ao sair do banco, Rosa sentia-se diferente. Não era apenas o dinheiro na conta, era a sensação de que sua vida tinha dado uma guinada inesperada, como se o universo finalmente reconhecesse todos os seus anos de sacrifício silencioso. Mãe, o que a senhora pretende fazer agora? Perguntou Mariana enquanto caminhavam pela calçada ensolarada. Rosa olhou para o céu, aquele mesmo céu de São Paulo que tantas vezes a vira montar seu carrinho de flores debaixo de chuva, de sol escaldante, de frio cortante. Primeiro vou ajudar o Pedro a pagar a faculdade. Ele merece terminar os estudos sem se preocupar, disse ela, referindo-se ao filho caçula, que lutava para concluir o curso de engenharia. Depois, acho que vou realizar um sonho antigo. Qual sonho, mãe? Abrir uma floricultura de verdade. Uma loja pequena, mas com meu nome na porta. Flores da Rosa. O que você acha? Mariana abraçou a mãe ali mesmo, no meio da calçada movimentada. Acho perfeito, mãe. A senhora merece isso e muito mais. Nos dias que se seguiram, a história do encontro entre Rosa e Silvio Santos ganhou ainda mais repercussão. Um pequeno jornal de bairro publicou uma matéria sobre o caso, com entrevista de Rosa e depoimentos de pessoas que haviam presenciado a cena. Logo, veículos maiores se interessaram. O telefone da casa de Rosa tocou numa quinta-feira à noite. Era uma produtora do SBT. Senhora Rosa, aqui é da produção do programa Silvio Santos. Gostaríamos de convidá-la para participar do programa deste domingo. O senhor Silvio pediu pessoalmente. Rosa sentiu o coração disparar. Eu? No programa? Mas por quê? O senhor Silvio disse que tem uma surpresa para a senhora. Não podemos revelar mais detalhes. A senhora aceitaria o convite? Após consultar os filhos, que a encorajaram entusiasticamente, Rosa aceitou. No domingo seguinte, vestida com suas melhores roupas, um vestido azul marinho simples, comprado especialmente para a ocasião, ela foi levada por um táxi enviado pela produção até os estúdios do SBT, no bairro do Anhangabaú. Nos bastidores, foi recebida com carinho pela equipe. Maquiada e penteada, sentia-se como uma celebridade, embora profundamente deslocada naquele ambiente tão diferente das ruas onde passara a maior parte de sua vida.
Senhora Rosa, o senhor Silvio gostaria de falar com a senhora antes do programa, informou uma assistente de produção, conduzindo-a até uma sala reservada. Lá dentro, Silvio Santos aguardava, impecável em seu terno cinza e gravata azul clara. Ao ver Rosa, abriu seu característico sorriso e se levantou para recebê-la. Rosa, que bom que a senhora veio. Está bonita, hein? Cumprimentou ele com aquela informalidade calorosa que o tornava tão querido pelo público. Seu Silvio, eu nem sei como agradecer por tudo, começou ela emocionada. Não, 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 interrompeu ele, gesticulando animadamente. Quem agradece sou eu. A senhora me proporcionou um dos momentos mais bonitos que vivi nos últimos tempos. Me fez lembrar de onde vim, de como comecei. Silvio sentou-se e convidou Rosa a fazer o mesmo. Por alguns minutos, conversaram como velhos amigos. Ele quis saber se ela havia depositado o cheque, o que pretendia fazer com o dinheiro, como estavam seus filhos. Ouviu com genuíno interesse sobre o sonho da pequena floricultura. Rosa, hoje a senhora vai participar de uma parte especial do programa. Não se preocupe. Não vou expor sua história de uma forma que a deixe constrangida. Só quero que o Brasil conheça uma mulher trabalhadora como a senhora. Rosa assentiu, confiando inteiramente naquele homem que, em poucos minutos de conversa na semana anterior, havia mudado sua vida para sempre. O programa começou com a energia habitual. Plateia animada, quadros divertidos, o carisma inconfundível de Silvio comandando tudo. Na segunda parte, após o intervalo comercial, ele anunciou: "E agora vou convidar ao palco uma pessoa muito especial. Uma mulher que representa milhões de brasileiras e brasileiros que acordam cedo todos os dias para trabalhar honestamente. Senhoras e senhores, com vocês, Rosa Oliveira." A plateia aplaudiu entusiasticamente enquanto Rosa entrava no palco, visivelmente nervosa. Silvio a recebeu com um abraço caloroso e a conduziu até o sofá. "Rosa, conte para o Brasil um pouco da sua história", pediu ele. Com voz trêmula no início, mas ganhando confiança aos poucos, Rosa compartilhou sua trajetória. A infância pobre no interior de Minas Gerais, a vinda para São Paulo ainda adolescente, o casamento, a doença do marido que a levou a começar a vender flores, os anos de luta para criar 3 filhos sozinha após ficar viúva. A plateia ouvia em silêncio respeitoso, muitos com lágrimas nos olhos. Quando ela terminou, Silvio pegou o microfone novamente. "Rosa, a senhora sabia que eu também comecei nas ruas, vendendo canetas, capinhas de título eleitoral, trabalhando como camelô?" "Sim, seu Silvio, todo mundo conhece sua história. Foi por isso que o senhor sempre foi minha inspiração." O apresentador sorriu visivelmente tocado. Depois, dirigindo-se à plateia e às câmeras: "Amigos, na semana passada, eu tive o privilégio de conhecer a Rosa pessoalmente. Foi um encontro não planejado. Eu estava passando pela Avenida Paulista e vi seu carrinho de flores. Algo me chamou a atenção. Talvez a dedicação com que ela arrumava cada buquê. Talvez a semelhança com minha própria mãe, que também foi uma batalhadora." Ele fez uma pausa, como se organizasse os pensamentos, algo raro para alguém tão espontâneo quanto Silvio Santos. "Decidi comprar todas as flores que ela tinha. Mas não foi um ato de caridade. Foi um investimento em uma pessoa que, como tantos brasileiros, não pede favor, só pede oportunidade. E hoje tenho uma surpresa para a Rosa." Nesse momento, uma cortina ao fundo do palco se abriu, revelando um espaço decorado como uma pequena loja de flores. Havia um balcão, prateleiras, vasos e uma placa onde se lia "Flores da Rosa." "Rosa, este é o projeto da sua floricultura", explicou Silvio. "Nós contratamos um arquiteto para desenhar tudo conforme o seu sonho. E tem mais, já alugamos um ponto comercial na Rua Augusta, a 2 quadras de onde a senhora trabalhava. Tudo pago por 1 ano. Rosa levou as mãos ao rosto, incapaz de conter as lágrimas. A plateia irrompeu em aplausos. "Mas, seu Silvio, isso é..."
Ela tentou falar, mas as palavras não vinham. Não é nada demais, Rosa. É apenas um empurrãozinho para uma pessoa que merece. E tem mais uma coisa. Ele fez um gesto e 3 jovens entraram no palco. Eram os filhos de Rosa, que não esperava vê-los ali. Carlos, Mariana e Pedro correram para abraçar a mãe, também emocionados. Estes são seus filhos, não é? Eles nos ajudaram a preparar tudo em segredo. E quero dizer uma coisa para eles também. Silvio se aproximou dos jovens, com aquela postura paternal que adotava naturalmente. Vocês têm uma mãe extraordinária. Uma mulher que dedicou a vida a dar a vocês o que talvez ela mesma nunca tenha tido. Oportunidades. Honrem isso. E lembrem-se sempre, não importa de onde vocês vêm, mas para onde vocês vão. Voltando-se para Rosa, concluiu. Rosa, sua loja estará pronta em 2 semanas. Até lá, descanse. A senhora trabalhou por mais de 20 anos sem um dia de férias. Está na hora de colher o que plantou. Aquele programa dominical, que normalmente era lembrado por seus quadros de entretenimento leve, tornou-se um dos mais emocionantes da história do SBT. Nos dias seguintes, a história de Rosa e Silvio Santos foi replicada em jornais, revistas e programas de TV de todo o país. Muitos destacaram a filosofia de vida do apresentador, que sempre valorizou o trabalho honesto e nunca esqueceu suas origens humildes, mesmo após construir um império no mundo dos negócios e da comunicação. Para Rosa, no entanto, o mais importante não foi a repercussão midiática, nem mesmo a loja que ganhara. Foi a validação de uma vida inteira dedicada ao trabalho e à família. Foi saber que sua história de persistência silenciosa havia tocado o coração de alguém que ela sempre admirou à distância. 2 semanas depois, conforme prometido, a floricultura Flores da Rosa foi inaugurada. Era um espaço pequeno, mas acolhedor, com vitrines elegantes e um interior funcional. Rosa contratou 2 assistentes. Mulheres que, como ela, eram mães solo e lutavam para sustentar suas famílias. Era sua forma de multiplicar a oportunidade que recebera. No dia da inauguração, uma longa fila se formou na Rua Augusta. Pessoas de todos os cantos de São Paulo queriam comprar flores da mulher que havia emocionado o Brasil com sua história. Rosa, ainda não acostumada com tanta atenção, atendia a todos com a mesma gentileza e simplicidade de sempre. No final do dia, quando já se preparava para fechar a loja, um entregador chegou com um arranjo enorme de rosas amarelas, as favoritas de Rosa, e um cartão. Ela abriu o envelope e leu a mensagem escrita à mão. Rosa, a flor mais bonita não é a que se vende na loja mais cara, mas aquela que cresce mesmo em meio ao asfalto, provando que a vida sempre encontra um caminho. Continue sendo essa flor. Com admiração, Silvio Santos. Rosa colocou o arranjo em destaque na vitrine da loja. Era mais do que um presente. Era um símbolo de uma filosofia de vida que ela e o apresentador compartilhavam. A crença no trabalho, na perseverança e na capacidade humana de florescer mesmo nas condições mais adversas. Os anos se passaram. A pequena floricultura Flores da Rosa prosperou além das expectativas mais otimistas. O que começara como uma loja modesta na Rua Augusta tornou-se uma rede com 5 unidades espalhadas por São Paulo. Rosa, agora com 68 anos, já não trabalhava diariamente no balcão, mas ainda supervisionava pessoalmente a seleção das flores e o treinamento das novas funcionárias. Todas mulheres em situação vulnerável, muitas delas mães solo, como ela fora um dia. Era junho de 2006, quase 10 anos após aquele Dia das Mães que mudara sua vida. Em sua casa no Bom Retiro, o mesmo apartamento simples onde criara os filhos, pois recusara-se a se mudar apesar do sucesso financeiro, Rosa assistia ao programa Silvio Santos, como fazia todos os domingos. Seus filhos haviam seguido seus caminhos. Carlos agora era gerente de segurança em um grande banco. Mariana dirigia uma escola pública na periferia de São Paulo.
e Pedro, formado em engenharia, trabalhava em uma multinacional. Naquela tarde de domingo, o telefone tocou. Era Mariana. Mãe, a senhora está vendo o programa do Silvio? Estou, filha. Como sempre, respondeu Rosa, recostada em sua poltrona favorita. Ele acabou de anunciar que vai fazer um especial em comemoração aos 25 anos do Baú da Felicidade. E disse que está procurando histórias de pessoas cujas vidas foram transformadas pelo baú ou por ele próprio ao longo desses anos. Rosa sorriu. O Baú da Felicidade, uma das empresas mais emblemáticas do império de Silvio Santos, era um sistema de vendas por carnês que permitia às famílias de baixa renda adquirir brinquedos e outros produtos através de pagamentos mensais. Para muitos brasileiros, era a única forma de presentear os filhos em datas especiais. Que bonito, filha! O seu Silvio sempre pensando nos outros. Mãe, a senhora não entendeu. Eles estão pedindo para as pessoas mandarem suas histórias. A senhora deveria mandar a sua. Rosa hesitou. Apesar do sucesso de seu negócio, continuava sendo uma mulher discreta, avessa a holofotes. Não sei, Mariana. Já faz tanto tempo. E o seu Silvio nem deve se lembrar mais de mim. Claro que lembra, mãe. A senhora não viu que ele ainda tem uma foto daquele dia no camarim dele? Saiu numa reportagem da Veja ano passado. De fato, Silvio Santos mantinha em seu camarim no SBT uma parede com fotografias de momentos marcantes de sua carreira. Entre imagens com presidentes, artistas internacionais e personalidades diversas, havia uma foto simples. Ele e Rosa, em frente ao carrinho de flores na Avenida Paulista, ambos sorrindo. Após muita insistência dos filhos, Rosa finalmente concordou em escrever sua história e enviá-la para o programa. Não tinha grandes expectativas. Imaginava que milhares de pessoas fariam o mesmo, muitas com histórias talvez mais impactantes que a sua. Passou a noite escrevendo à mão, com sua caligrafia meticulosa, detalhando não apenas o encontro com Silvio Santos e a mudança em sua vida material, mas principalmente como aquele gesto havia transformado sua visão de mundo e inspirado sua própria generosidade. Contou como agora empregava quase 30 mulheres em situação vulnerável em suas lojas, como havia criado um sistema de microcrédito para que outras vendedoras ambulantes pudessem formalizar seus negócios, e como parte dos lucros de sua rede de floriculturas era destinada a projetos sociais. 2 semanas depois, Rosa recebeu uma ligação inesperada. Era novamente a produção do programa Silvio Santos. Senhora Rosa, aqui é Mara da produção. O senhor Silvio leu pessoalmente sua carta e ficou muito emocionado. Ele gostaria de convidá-la para participar do especial de 25 anos do Baú da Felicidade. Rosa sentiu o coração acelerar, exatamente como 10 anos antes. Ele leu minha carta? Sim, senhora. Na verdade, ele disse que sua história é exatamente o tipo de testemunho que quer destacar no programa. A transformação que vai além do material. Rosa aceitou o convite, embora a timidez ainda a fizesse hesitar. Marcaram a gravação para a semana seguinte, um sábado pela manhã. Ao chegar nos estúdios do SBT, Rosa foi surpreendida com a recepção calorosa. Muitos funcionários antigos a reconheceram e vieram cumprimentá-la. Alguns até contaram que ainda guardavam as flores que haviam recebido naquele Dia das Mães, de 1996. Na sala de maquiagem, enquanto se preparava para a gravação, Rosa ouviu uma voz familiar atrás de si. Será que posso entrar? Era Silvio Santos, agora com 75 anos, mas mantendo a mesma energia e carisma de sempre. Rosa se levantou imediatamente, emocionada com o reencontro. Seu Silvio, que alegria vê-lo novamente. Rosa, como a senhora está bonita e mais jovem do que eu, brincou ele, com sua característica jovialidade. Li sua carta. Fiquei muito feliz em saber como a senhora prosperou todos esses anos.
Eles conversaram por alguns minutos, atualizando-se mutuamente sobre suas vidas. Rosa contou dos netos, que agora tinha 5 ao todo, e Silvio falou sobre seus projetos futuros, sempre com o entusiasmo de quem parecia ter décadas pela frente. Rosa, hoje vamos fazer algo diferente, explicou ele. Não vai ser apenas uma entrevista. Quero que a senhora me acompanhe em uma visita. Visita para onde? Perguntou ela curiosa. Surpresa, respondeu Silvio, com aquele sorriso travesso que o caracterizava. Só posso dizer que tem a ver com flores e com o baú da felicidade. O programa começou com Silvio apresentando um breve histórico do baú da felicidade, contando como surgiu a ideia e como o sistema de carnês havia ajudado milhões de famílias brasileiras a realizarem pequenos sonhos de consumo ao longo de décadas. Em seguida, chamou Rosa ao palco. Ao entrar, Rosa foi recebida com uma calorosa ovação da plateia. Muitos ali se lembravam de sua história, que havia se tornado uma espécie de lenda urbana associada à figura de Silvio Santos. Um exemplo tangível de sua generosidade fora das câmeras. Rosa, conte para nós, como foi que o baú da felicidade entrou na sua vida? Perguntou Silvio, dando início à entrevista. Rosa sorriu, ajeitando-se no sofá. Na verdade, seu Silvio, o baú entrou na minha vida muito antes daquele nosso encontro na Paulista. Quando meus filhos eram pequenos e meu marido ainda estava vivo, mas já doente, eu comprava os carnês do baú. Era a única maneira de garantir presentes no Natal para as crianças. Ah, então a senhora já era cliente do baú, exclamou Silvio, genuinamente surpreso com essa informação. Sim, por muitos anos, e depois, quando fiquei viúva, continuei comprando, mesmo com todas as dificuldades. Sabe por quê? Porque o carnê do baú me dava disciplina financeira. Eu sabia que tinha que guardar aquele dinheirinho todo mês, e no fim, conseguia dar algo especial para meus filhos. Silvio assentiu, visivelmente tocado por esse testemunho inesperado. E depois que nos conhecemos, Rosa, como foi? Mudou tudo, seu Silvio, não só pela ajuda material, que foi muito importante, claro, mas principalmente porque o Senhor me mostrou o valor da generosidade. Hoje, nas minhas lojas, faço questão de contratar mulheres que estão na situação em que eu estava. Mães que criam filhos sozinhas, mulheres que precisam de uma oportunidade. E quantas funcionárias a senhora tem hoje? 32, distribuídas em 5 lojas. E sabe o que mais, seu Silvio? Todas elas recebem carnês do baú para os filhos no Natal. É meu presente todo ano, contou Rosa, arrancando aplausos da plateia. Silvio sorriu, satisfeito. Esse era exatamente o tipo de história que buscava para o especial. Não apenas sobre o impacto direto de suas empresas ou ações, mas sobre como esse impacto se multiplicava quando tocava pessoas como Rosa. E agora, Rosa, vamos fazer aquela visita que mencionei, anunciou ele, levantando-se. A senhora confia em mim? Cegamente, seu Silvio, respondeu ela sem hesitar. Silvio explicou à plateia que continuariam o programa em outro local e que tudo seria gravado para exibição na semana seguinte. Ele e Rosa deixaram o estúdio e entraram em uma van da produção, acompanhados por uma pequena equipe de filmagem. Durante o trajeto, conversaram como velhos amigos. Silvio perguntou detalhes sobre como Rosa administrava seus negócios, interessado em sua abordagem humana e social. O senhor sabe, seu Silvio, que tudo o que aprendi sobre negócios foi observando o senhor na TV, a maneira como trata os funcionários, como valoriza o trabalho de cada um, como acredita nas pessoas. Silvio balançou a cabeça em um gesto de humildade sincera. Rosa, eu apenas dou oportunidades. O mérito é de quem aproveita como a senhora fez. Após cerca de 40 minutos, a van estacionou em frente a um grande galpão na zona leste de São Paulo. Na fachada, uma placa simples: Centro de Treinamento Profissional, Baú da Felicidade. Chegamos, anunciou Silvio, ajudando Rosa a descer da van. Ao entrarem no local, Rosa foi surpreendida pelo que viu.
um amplo espaço dividido em várias seções, onde dezenas de mulheres trabalhavam em diferentes atividades. Havia uma área de costura, outra de artesanato, um espaço para aulas de informática e, ao fundo, algo que chamou imediatamente sua atenção: uma escola de arranjos florais. "O que é isso, seu Silvio?" perguntou ela, maravilhada. "Este é nosso mais novo projeto do Baú da Felicidade, um centro de capacitação profissional para mulheres em situação vulnerável. Muitas são mães solo, exatamente como a senhora foi um dia." Enquanto caminhavam pelo espaço, Silvio explicou que o projeto havia começado 6 meses antes, ainda em fase experimental. As mulheres recebiam treinamento gratuito em diversas áreas profissionais e, ao final do curso, tinham acesso a microcrédito para iniciar seus próprios negócios. "E sabe quem me inspirou para criar este projeto, Rosa? A senhora. Depois daquele nosso encontro em 1996, fiquei pensando: quantas Rosas existem por aí, precisando apenas de uma oportunidade?" Rosa sentiu os olhos marejarem. Jamais imaginaria que sua simples história de vida pudesse ter inspirado uma iniciativa tão grandiosa. Ao chegarem à seção de arranjos florais, foram recebidos por uma senhora de aproximadamente 50 anos, que se apresentou como a instrutora do curso. "Dona Rosa, que honra conhecê-la pessoalmente!" exclamou a mulher, abraçando-a calorosamente. "Sou sua grande admiradora. Na verdade, todas aqui conhecem sua história." Rosa olhou ao redor e viu que todas as alunas haviam parado suas atividades e a observavam com admiração. Eram cerca de 20 mulheres, de diferentes idades, cada uma trabalhando em um arranjo floral. "Seu Silvio, eu não entendo. Como elas me conhecem?" perguntou confusa. Silvio sorriu. "Rosa, sua história é contada para todas as mulheres que entram neste projeto. Usamos você como exemplo de que é possível recomeçar, não importa a idade ou as circunstâncias. Na verdade..." Ele fez uma pausa, como se escolhesse as palavras. "Este centro tem um nome informal entre as alunas. Elas o chamam de Projeto Rosa." Nesse momento, uma das alunas se aproximou timidamente. Era uma jovem de não mais que 25 anos, carregando um bebê no colo. "Dona Rosa, posso dar um abraço na senhora? A sua história mudou minha vida. Eu estava prestes a desistir de tudo quando ouvi sobre como a senhora reconstruiu sua vida vendendo flores e depois ganhou uma oportunidade do seu Silvio." Rosa a abraçou, profundamente emocionada. Em seguida, outras alunas se aproximaram, cada uma com uma história de dificuldades e superação para compartilhar. Algumas haviam enfrentado violência doméstica, outras o abandono, desemprego, doenças, mas todas encontraram no projeto uma chance de recomeçar. "Seu Silvio", disse Rosa, quando finalmente conseguiu falar, "isso é muito mais do que eu poderia imaginar. É lindo." "E tem mais, Rosa", respondeu ele, conduzindo-a até um quadro na parede. Era uma grande fotografia daquele dia na Avenida Paulista em 1996. Abaixo da imagem, uma placa com os dizeres: "Para florescer, toda semente precisa de água, sol e uma oportunidade. Silvio Santos." "Esta é a filosofia que sempre guiou minha vida, Rosa. Não acredito em caridade que cria dependência. Acredito em oportunidades que libertam. Foi o que tentei fazer com a senhora naquele dia, e é o que tentamos fazer aqui." A visita continuou, com Silvio apresentando cada seção do centro e explicando como funcionava o sistema de treinamento e microcrédito. Em cada área, Rosa encontrava mulheres inspiradas por sua história, determinadas a trilhar um caminho semelhante de superação. No final da visita, já de volta ao estúdio para concluir a gravação, Silvio tinha uma última surpresa. "Rosa, quero fazer um convite. A senhora estaria disposta a se tornar mentora honorária deste projeto? Não precisa dedicar muito tempo, apenas visitar o centro ocasionalmente, conversar com as alunas, compartilhar sua experiência." Rosa não conseguiu conter as lágrimas.
Seria a maior honra da minha vida, seu Silvio. A gravação terminou com um abraço emocionado entre os dois. Mais do que um apresentador e uma convidada, mais do que um benfeitor e uma beneficiária, eram dois exemplos vivos de como o trabalho e a perseverança podem transformar vidas. Na semana seguinte, quando o programa foi ao ar, a história de Rosa e do Projeto Rosa emocionou o Brasil novamente. Cartas e e-mails chegaram aos milhares ao SBT, muitos de pessoas querendo saber como poderiam ajudar ou participar da iniciativa. O impacto foi tão grande que 2 meses depois, o Baú da Felicidade anunciou a expansão do projeto para outras 5 cidades brasileiras: Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife e Porto Alegre. Em cada uma delas, o centro de capacitação seguiria o mesmo modelo e levaria o nome oficial, que antes era apenas informal: Projeto Rosa. Rosa, por sua vez, abraçou sua nova missão com o mesmo entusiasmo e dedicação que sempre demonstrou em tudo o que fazia. Além de mentora do projeto em São Paulo, viajava regularmente para acompanhar a implantação nas outras cidades. Em uma dessas viagens, a caminho de Recife, sentada confortavelmente na poltrona do avião, um luxo que jamais imaginara experimentar em sua vida de simplicidade, Rosa refletia sobre a incrível jornada que havia vivido. De vendedora ambulante de flores a empresária e agora mentora de um projeto social nacional. De mãe solo, lutando para sobreviver a exemplo de superação para milhares de mulheres. Tudo porque, num dia de maio de 1996, um homem que nunca esquecera suas origens humildes havia parado para comprar flores e, no processo, plantado uma semente de transformação. O legado de Silvio Santos, concluiu Rosa, não estava apenas nos programas de televisão ou nas empresas bem-sucedidas que construíra. Estava em cada vida que ele tocava, com sua filosofia simples mas poderosa: dar oportunidades, acreditar nas pessoas, valorizar o trabalho honesto. Era essa filosofia que agora ela própria tentava multiplicar, ajudando outras mulheres a encontrarem seu caminho, assim como um dia Silvio a ajudara a encontrar o dela. Ao olhar pela janela do avião, vendo o Brasil se estender vasto lá embaixo, Rosa sorriu. Lembrou-se das palavras que Silvio sempre repetia no final de seus programas: quem quer dinheiro? Mas agora entendia o verdadeiro significado por trás daquela frase aparentemente simples. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre sonhos, oportunidades, recomeços. Era sobre acreditar que com trabalho e perseverança, qualquer pessoa, não importa quão humildes fossem suas origens, poderia construir uma vida melhor. Era essa a verdadeira filosofia de Silvio Santos. E era esse o legado que, através de pessoas como Rosa, continuaria florindo por gerações. Quando o avião pousou em Recife, Rosa foi recebida por um grupo de mulheres que seriam as primeiras alunas do Projeto Rosa local. Nos olhos de cada uma delas, via o mesmo brilho de esperança que um dia devia ter existido nos seus próprios. Dona Rosa, como a senhora conseguiu? Como foi de vendedora de flores a dona de uma rede de floriculturas? Perguntou uma delas enquanto caminhavam pelo aeroporto. Rosa sorriu, lembrando-se das palavras que ouvira de Silvio Santos naquele primeiro encontro na Avenida Paulista. Não existe fórmula mágica, minha querida. Apenas trabalho, honestidade e persistência. E de vez em quando, a vida nos apresenta uma oportunidade. O segredo é estar preparada para reconhecê-la e aproveitá-la quando ela chegar. Enquanto se dirigiam ao carro que as aguardava, Rosa olhou para o céu azul do Recife, tão diferente do céu cinzento de São Paulo que testemunhara tantos anos de sua luta. Sentiu uma profunda gratidão, não apenas por tudo que recebera, mas principalmente pela chance de agora poder dar. Era esse o verdadeiro milagre que Silvio Santos havia operado em sua vida. Transformá-la de alguém que precisava de ajuda em alguém capaz de ajudar outros. De uma flor solitária que lutava para sobreviver no asfalto,
em um jardim inteiro que agora florescia e se multiplicava por todo o Brasil. E esse, concluiu Rosa, era o maior legado que alguém poderia deixar. A capacidade de inspirar outros a serem melhores, a acreditarem em si mesmos, a nunca desistirem de seus sonhos, por mais difícil que o caminho parecesse. Era o legado de Silvio Santos. Era o legado que ela própria agora construía. Era o legado que permaneceria muito além de suas vidas, florescendo como as rosas que um dia vendera nas ruas de São Paulo, pequenas, frágeis, mas capazes de trazer beleza e significado mesmo nos dias mais cinzentos. E assim, no coração do Nordeste brasileiro, Rosa iniciava um novo capítulo de sua jornada. Não mais apenas como beneficiária da generosidade de Silvio Santos, mas como multiplicadora de sua filosofia de vida, uma filosofia que, em sua essência, poderia ser resumida em uma única frase: para florescer, toda semente precisa de água, sol e uma oportunidade. O resto, como a própria vida de Rosa demonstrava, era uma questão de trabalho, perseverança e a coragem de nunca desistir, mesmo quando o inverno parecia não ter fim.